Aqui há uma pergunta a respeito do poder curativo do reino vegetal. O que tem sido dito nas partilhas é que o reino vegetal teria a possibilidade de ser um intermediário para que qualquer doença fosse curada na superfície da Terra. Isto é, o remédio para cada doença existe. Só que nós ainda não os descobrimos por karma, porque não temos o reino vegetal como um irmão nosso, temos o reino vegetal como uma fonte de alimentação e temos aquele amor e aquele contato fraterno com o reino vegetal. Então isso cria um karma e tudo aquilo que o reino vegetal poderia fazer por nós, além do que faz, não pode, porque nós não temos o contato correto. E nós teríamos que amadurecer, teríamos que ter todos os reinos da natureza, não só o vegetal. Teríamos que ter todos os reinos da natureza como irmãos do reino humano, e assim estaríamos mais habilitados a viver universalmente. Porque o nosso contato com os reinos da natureza, esses reinos que existem aqui no planeta Terra, o nosso contato com esses reinos é a nossa porta de entrada para a universalidade. Mas nós teríamos que ter os reinos, todos os que existem, os que conhecemos, como nossos irmãos. E não só os nossos semelhantes do reino humano como irmãos. E enquanto nós não tivermos esta ideia de fraternidade bem ampla, nós não vamos compreender as coisas ocultas que os outros reinos da natureza têm para nos ensinar, para nos mostrar, não é? E para compartilhar conosco. Isso é o que foi dito. E uma pessoa está perguntando o que quer dizer eu e meu pai somos um, que teria sido uma frase de Jesus quando estava crucificado. E disse isso também de outras formas, com outras palavras, em outros momentos da vida dele. A experiência que Jesus demonstrou serve para todos nós. Então, se nós observarmos a vida dele, a vida que está documentada, se nós observarmos aquela vida, vamos compreender qual é o trajeto que deveríamos fazer. Ele nos deu o exemplo com a vida dele. E quando ele disse, eu e meu pai somos um, ele estava unido com todas as coisas, com todas as pessoas, se sentia unido naquele momento. Então não existia um pai lá numa outra dimensão, num outro plano, e ele aqui na Terra. Já havia uma união tão grande que ele sentia essa unidade. Tanto assim que o que ele passou na hora da paixão, naquele episódio da paixão, quando foi crucificado, quando desencarnou na cruz, aquilo tudo que ele passou, aquilo tudo é caminho nosso. Nós é que não sabemos interpretar aquelas coisas e temos uma cultura
e temos uma tradição de entender aquilo um pouco às avessas. Mas aquilo é o caminho de nós todos, quando nos tornarmos Cristos. Porque Ele veio demonstrar o que todos nós teremos que ser. E como Ele foi Cristo aqui na Terra, nós todos podemos ser Cristos. É que ser Cristo é uma condição evolutiva, evolução superior. É aquela evolução na qual nós conseguimos nos entregar completamente à vida única. Porque a consciência é uma só e a vida é uma só. Quando nós conseguimos nos entregar completamente a essa consciência única, a esta vida única, quando nós deixarmos de ser nós mesmos assim tão pequenos, tão limitados, egóicos, quando nós deixarmos de ser isso e formos nos ampliando, chegaremos em um nível que Jesus também chegou. Porque aquele grau evolutivo que ele demonstrou na cruz e com a sua vida, não é o último grau evolutivo. A evolução é infinita, de forma que para nós parece que aquilo é impossível. Aquilo não é impossível. Cada um de nós se tornar um Cristo, isto está na ideia de Deus para nós. Isto é previsto. E Ele veio demonstrar como é que se chega lá. Agora, nós temos uma ideia muito distorcida de evolução e achamos que, à medida que fomos evoluindo, que fomos crescendo em consciência, que vamos tendo mais paz, mais conforto, mais erudição. Nós temos uma ideia muito distorcida. E nós, para ultrapassarmos o nosso grau evolutivo atual e humano, teríamos que sermos também crucificados. Não é? Sermos crucificados e depois ressuscitarmos. O que aconteceu com ele? Tudo aquilo é para acontecer conosco. Ali está tudo demonstrado. Mas nós não refletimos muito sobre essas coisas, não nos ocupamos destas coisas. Nós passamos o dia e noite cuidando de nós, da nossa vida, da nossa vidinha e dos nossos assuntos e dos nossos problemas atuais. E não temos, por exemplo, a ideia de que o nosso destino todos é sermos Cristos. E aí o planeta será outro, a vida será outra neste planeta. E a essa altura, aquele que nós conhecemos como Jesus Cristo estará num plano muito mais elevado do que aquele que ele demonstrou aqui. Então, ele, quando se ofereceu para nos abrir o caminho, ele se ofereceu permanecendo naquele estágio que ele demonstrou, não é? Para que a gente possa segui-lo. Mas aquilo que se chama de sacrifício, sacrifício de Jesus, sacrifício de Jesus Cristo, é Ele estar nos dando esse exemplo, porque Ele poderia estar num grau muito mais elevado do que naturalmente está agora, esperando por nós, aguardando por nós. Nós teríamos que sentir estas coisas com o coração, porque mesmo que a gente não possa compreender bem isso, e mesmo que a nossa mente humana não possa refletir sobre estas coisas de uma forma totalmente correta, o nosso coração sabe, o nosso coração compreende. E nós teríamos que nos voltar para o nosso coração. Teríamos que descer um pouco da nossa mente e nos estabelecermos um pouco mais no coração. Porque aí entenderíamos tudo diferente. Aí a nossa vida seria realmente outra.
E nessa trajetória, um dia diríamos: eu e o Pai somos um, porque estaríamos sentindo esta união com um nível muito mais alto, com a essência desta criação. Mas isso é o caminho de todos nós. Não é o caminho só de Jesus ou Jesus Cristo. Isto foi nos mostrado bem claramente, foi nos dito, informado como é que se chega lá. E os primeiros passos, ou um dos primeiros passos, é você deixar de se considerar um ego humano, mortal, não é? Homem, mulher, masculino ou feminino, todas essas questões, você transcender tudo isso, né? E você está num nível de maior liberdade. Você está se sentindo mais livre de todos esses preconceitos que são a nossa vida humana atual. Então, eu e o Pai somos um, é uma afirmação ou uma vivência ou um estado de consciência que está nos esperando. E uma pessoa estava em crise com a oração do Pai Nosso, porque uma vez no passado nós dizíamos que as orações formais deveriam ir sendo substituídas por uma oração interior. Claro, isto foi dito e acontece que, apesar disso ter sido muito difundido, não é? nem todos conseguem transcender, não é? esse estágio da oração formal. Não conseguem fazer uma oração silenciosa, sem palavras, não conseguem se unir com o próprio ser interior e aí viver uma oração. Mas isso tudo foi dito e nós sabemos que isto existe. Mas depois, quando passaram-se os anos e aí a hierarquia começou a se aproximar quase materialmente de nós, para nos instruir, porque nós estamos em momentos de emergência, não temos uma grande oportunidade de transcender o ponto em que estamos, então se aproximou muito de nós. E naturalmente a hierarquia que é onisciente, a hierarquia que conhece tudo de nós, sabe que nós não conseguimos orar daquela maneira. Então aí voltou a nos apresentar o Pai Nosso, a Ave Maria, que eram orações que, muito energizadas por milhões de pessoas, através de tantos séculos, não é? Contém uma força e um poder muito grandes. Então, nós que não conseguimos em todos estes anos, fazer uma oração direta, conversarmos diretamente com Deus, encontrarmos Deus no nosso coração. Não conseguimos fazer isto, porque tentamos, estamos tentando ainda, continuamos no caminho, mas agora nos foram dadas esses mantras, estas formas, ou nos foram dados esses enormes valores, não? Que são essas orações que ajudaram milhões e milhões de almas. E com essas orações, nós estamos tendo uma nova oportunidade de um dia chegarmos a transformar a nossa vida numa oração. Então, no momento em que a nossa vida estiver transformada em oração, aí sim nós não precisaremos mais do Pai Nosso e da Ave Maria, porque a nossa vida será uma oração e a oração que a nossa vida será oferecida a Deus. E cada um de nós será uma oração, cada um de nós dará este passo, então haverá. Quantos foram seres humanos
quantas Aves Marias foram seres humanos, quantos Pai Nossos foram seres humanos, embora com outras palavras ou sem palavras. Então, o Pai Nosso e a Ave Maria, atualmente, nós entendemos como uma nova oportunidade, não é? De fazermos uma oração real, de fazermos uma oração à altura, não é? Daquilo que poderemos fazer quando dissermos eu e o Pai somos um. E as coisas que nós dissemos há anos atrás eram coisas que diziam respeito para o trabalho que estávamos fazendo há anos atrás e para o nível de consciência que nós estávamos buscando há anos atrás. E hoje estamos mais guiados diretamente pela hierarquia planetária, que está nos convidando a acompanhar o grau evolutivo de todos para somarmos os nossos esforços, somarmos as nossas forças todas para nos erguermos todos juntos. E o Pai Nosso e a Ave Maria são duas formas, não? São dois mantras que possibilitam isso, que sempre possibilitaram isso. Uma pessoa está perguntando Shambhala, porque também no passado nós dissemos que Shambhala havia se recolhido e Mistritlan teria sido o centro regente do planeta. E por que não se fala mais em Mistritlan como se falava antes? Veja, as coisas que se fala não são coisas cristalizadas. Então a gente fala uma coisa que corresponde ao que está acontecendo naquela época. Quando nós, há 20 anos atrás, falamos que Shambhala estava recolhida, Shambhala estava em retiro. Nós usamos o termo estar em retiro. E Shambhala estava em retiro, porque a energia de centro regente do planeta tinha transmigrado para Mistritlan, para o Peru. E Shambhala tinha entrado em retiro. E Shambhala fez todo um trabalho durante esse período de recolhimento. Shambhala estar em recolhimento não quer dizer que Shambhala acabou ou que Shambhala desapareceu. Isso foi explicado de todas as maneiras. Shambhala entrou em retiro, entrou em recolhimento. E agora, depois que Mistritlan tomou a condução geral do planeta, naquilo que tinha que tomar, Shambhala está reaparecendo para nós, apesar de nunca ter desaparecido, se recolheu para nós, mas ficou trabalhando, ficou fazendo o seu processo lá no seu nível interno. E agora chegou a hora de Shambhala se manifestar de novo. E Shambhala está se manifestando de novo. E vocês dispõem até de CDs de Madre Shimani, dispõem de uma caixinha com várias partilhas a respeito de Shambhala, não é? E poderão então se atualizar a partir do momento em que Shambhala reapareceu para nós e que Shambhala voltou a nos instruir diretamente. Agora, essas perguntas não deveriam ficar só na resposta que se recebe aqui. A resposta é um impulso. A resposta quer ser uma sugestão para você prosseguir com a sua própria busca, né? Prosseguir caminhando. Então, quando se diz que Shambhala está falando de novo conosco, que existem os CDs chamados Shambhala disponíveis,
Isto é uma sugestão para que a gente vá ouvir estas coisas, para continuar dando passos e não ficarmos só dependendo das respostas que se tem. Mesmo porque, quando se dá uma resposta, nós fazemos isto da melhor maneira possível, mas nunca é aquilo que aconteceria com a pessoa se ela recebesse a resposta de dentro dela. Então, por mais que você queira suprir a necessidade de uma pessoa lhe dando uma resposta, você pode sim ajudá-la, pode colaborar com ela. Mas nenhuma resposta que se dá para alguém de fora assim é tão perfeita como a resposta que ela teria de dentro dela. Compreende? Agora, por exemplo, estamos falando aqui para dezenas de pessoas. Então, provavelmente, esta resposta não é a melhor para cada um de vocês. É apenas uma sugestão indicando um caminho, indicando uma rota, e vocês entrarem por ali e continuarem buscando. Porque esta resposta sobre Shambhala, se aqui tiver 100 e tantas pessoas, vocês vão ter 100 e tantas respostas diferentes, cada uma a sua, muito mais ajustada à necessidade de vocês do que este que está falando, do que a resposta desse que está falando. E nós temos que reconhecer isso para podermos trabalhar dentro de uma certa realidade e não ficarmos iludidos ou ficarmos condicionados por algo que não veio de dentro de nós, mas veio de um colaborador. Agora, muitas vezes, quando nós estamos em diálogo, quando nós estamos conversando, muitas vezes o eu superior de um transmite para o eu superior do outro o que ele deve falar. E aí a resposta que a gente recebe parece muito adequada. Sim, adequada porque deve ter sido inspirada pelo eu superior daquele que estava ouvindo. Mas, repetimos, o ideal, o mais perfeito seria cada um receber a sua resposta de dentro de si. Isto é muito importante para nós podermos prosseguir trabalhando com mútua confiança. Claro? Aqui uma pessoa está em contato com técnicas terapêuticas, e ela também é terapeuta, e está perguntando se a técnica com que ela está em contato está relacionada com a hierarquia da luz. Nós não nos sentimos para julgar nenhuma coisa que vocês estejam estudando, mas uma coisa é básica, que o trabalho espiritual autêntico não pode ser cobrado. Se você está recebendo esta técnica, pagando mensalidade ou pagando consulta, então esta técnica pode vir de um nível humano, mas o seu valor espiritual é duvidoso a partir do momento que ela foi comercializada. E também o valor é duvidoso quando você escuta quando se lhe apresenta condições para receber aquela técnica. Então, aquilo que se passa, aquilo que se doa, é doado a Deus. E não exige retribuição, não exige compreensão, não exige resposta negativa ou positiva, não exige nada. Você doa e aquilo está liberado para fazer o seu trabalho. E o que é ser humilde? Pergunta uma pessoa. No nosso entendimento, humildade
seria a gente reconhecer a grandeza do cosmos. A gente poder reconhecer, poder sentir, poder perceber a grandeza e a perfeição do cosmos. No momento em que você percebe, sente ou reconhece a perfeição do cosmos, a grandeza do cosmos, só a partir deste momento é que você consegue ir sendo humilde. Todo o resto é um preparatório para a humildade. Todo o trabalho que nós fazemos em torno da humildade, tudo isso é uma preparação. É uma preparação que pode ir até evoluindo como preparação e nós irmos nos tornando humildes. Mas a humildade mesmo, nós só vamos conhecer é quando chegarmos a reconhecer com todo o nosso ser, sem nenhuma dúvida, e prioritariamente a grandeza e a perfeição do cosmos, da criação inteira. Só aí é que nós vamos ter força, energia e disposição e fé para nos tornarmos realmente humildes. E até chegarmos a reconhecer a perfeição da vida, de tudo isto que existe, nós temos um longo caminho pela frente. Então não nos iludamos que já somos humildes. Nós estamos no caminho da humildade. Estamos querendo nos tornar cada vez mais humildes. Mas humildade mesmo só vamos perceber e sentir e viver quando reconhecermos esta grandeza infinita, esta perfeição infinita. E aí nos sentimos bastante mais redimensionados no ponto em que estamos. Aqui uma pessoa que estava para fazer um tratamento quimioterápico e radioterápico entendeu que não deveria fazer este tratamento porque ela ia esperar a cura espiritual. Quando nós falamos de cura espiritual, falamos que a cura espiritual resolve qualquer coisa. E com a cura espiritual, ela diz respeito ao nosso contato com a nossa mônada, com o nosso espírito. Então, quando você estiver um contato consciente com a sua mônada, com a sua alma, então aí você foi curada espiritualmente, porque aí você vai receber da sua fonte de cura tudo o que você precisa. E tudo isto não exclui que uma pessoa que tenha câncer vá fazer radioterapia ou quimioterapia. Isto não exclui. A cura espiritual não tem nada a ver com cura de câncer. A cura espiritual é a nossa cura no nível de alma e de mônada. A radioterapia, a quimioterapia vai buscar o alívio ou a cura do corpo físico. Então a cura espiritual não tem nada a ver com remédio, com medicamento, nem com tratamento. A cura espiritual é em nível de milagre, é em nível de planos superiores de consciência. E nós estamos curados espiritualmente quando estamos coligados, quando estamos conscientes, quando estamos vivendo, não é? Guiados pela nossa mônada e pela nossa alma. Então estamos curados espiritualmente. A cura do corpo físico ou os alívios do corpo físico, isto é uma outra coisa, isto é uma coisa paralela. Agora, nada impede que quando o indivíduo tem a cura espiritual, que isso se reflita no corpo físico. E que o corpo físico seja também curado. Será que ficou claro desta vez? Então, a cura espiritual pode refletir no corpo físico.
e o corpo físico ser curado. Mas cura espiritual é uma coisa e tratamento e cura do corpo físico é outra. E essas coisas podem não estar ligadas. Isto depende do karma do indivíduo. E depende também do grau de fé do indivíduo. Porque uma coisa é você ter fé, e outra coisa é você ter uma fé que cure o seu corpo físico. Isto é um outro grau de fé. Então, e esta fé que cura um corpo físico sem precisar de coisa alguma, esta fé é uma fé que surge depois da cura espiritual. Então aqui nós temos que não confundir as coisas e temos que viver conscientemente, viver inteligentemente, considerando todos os níveis da vida, considerando todos os planos da vida. E para a pessoa que quer que a gente fale mais sobre cura espiritual, a cura espiritual não depende de você querer a cura. Você querer a cura pode fazer parte, mas a cura espiritual vem quando o espírito entende que deve descer. Isto não é a nossa compreensão, nós não podemos compreender isto. A compreensão do nosso espírito é outro nível, é outra coisa, é outro tipo de compreensão. Então, quando o espírito manda a cura, quando há cura espiritual, isto pode não ter nenhuma explicação. Porque a compreensão do espírito é outra, não é a mesma nossa, humana e mental. Então, a cura espiritual pode sim curar um corpo físico, mas pode também não curar o corpo físico, porque cura espiritual não tem nada a ver com físico, não tem nada a ver com corpo físico. Cura espiritual é a nossa perfeita união, a nossa perfeita paz, harmonia e colaboração com tudo aquilo que é do espírito. E isso subentende um certo caminho de purificação, de transformação, de transmutação, não é? E de sublimação de certas coisas nossas. Esse é o nosso caminho para nos candidatarmos à cura espiritual. E uma pessoa está acompanhando todo o processo de violência que tem se exteriorizado no planeta. E neste país também. E a pessoa pergunta: quando ouço que o Brasil será o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho, fico muito pensativa quando vejo a situação atual. E o que posso fazer para colaborar com isto? Bem, se você tem presente tudo isto que está profetizado para esta nação, se você tem isso presente, você, pessoalmente, individualmente, não seja violenta, não acompanhe o que todo mundo faz. Se você tem presente o futuro desta nação, você seja o que você tem que ser, independentemente do exemplo que te dão e independentemente do que você vê em torno. Porque se esta nação for realmente um celeiro e um país de futuro, não é isto que você vê nas ruas e isto que acontece fora que vai impedir que ela seja isto. Porque isso está escrito no livro da vida das nações. E mais cedo ou mais tarde, se é que isso é assim, isso se realizará. Então você se despreocupe e você, individualmente, não seja violenta, se a violência está te incomodando. E você reafirme
o futuro previsto. E com isto você está ajudando que as coisas se transformem. Agora, não se baseie naquilo que você assiste, mas se baseie naquilo que é a realidade, aquilo que é o real e que você deve saber, não é? Se está a par disso ou não. Bem, uma pessoa diz que ela pretende estar no caminho, que faz todo o possível para se manter no caminho, mas que ela continua se sentindo egoísta, materialista e com todos os defeitos que ela conhece dela. Então, se você está no caminho e reconhece todos os seus defeitos, você está muito bem no caminho. Continue assim, porque cada defeito seu, cada erro seu que você reconhece, esse já não te ilude mais. Então você vai tratar de transformar aquilo. Então, você sim pode estar no caminho. E se você persistir no caminho, você vai vendo erros seus cada vez mais escondidos, que estavam cada vez mais escondidos. E isto é sinal, sim, que você está no caminho, que você está seriamente no caminho, porque você não está no caminho para se iludir, nem para encobrir as coisas que estão no teu inconsciente ou no teu subconsciente. Mas o caminho é infinito. E eu acho que quem caminha está sempre descobrindo coisas que não conhecia de si. E enquanto nós temos para usar a palavra da pessoa, enquanto nós temos erros graves, somos egoístas, materialistas, atitudes violentas. Isto tudo é muito bom que você veja, que você perceba, porque aí você vai cuidando disso, você vai trabalhando essas coisas, não é? E vai se sentindo, então, cada vez mais no caminho. Agora, esta mesma pessoa que acha que está no caminho, ela disse que está entrando muito em conflito com a sua situação matrimonial. Esta pessoa tem um marido e ela está começando a entrar em conflito com ele. Veja, o seu marido é outra pessoa. Você é uma pessoa, o seu marido é outra. E o fato de você ter um marido não quer dizer que ele te acompanhe no mesmo ritmo evolutivo. Então, você se acelera um pouco mais do que o seu marido. E se você não pode mais concordar com coisas que eram parte da sua vida com ele, você tem que ajudá-lo a acelerar o processo dele, se ele quiser. Porque cada um de nós tem um ritmo. E o outro pode querer se manter no ritmo dele, porque ele pode não suportar o seu ritmo. O importante é que ele continue o caminho no ritmo dele. E você não diminuir o seu ritmo por causa do ritmo dele. Vocês caminharam juntos até aqui, mas o seu ritmo foi mais rápido e o dele foi mais lento. E quando você começa a ter um ritmo mais rápido, isso tende a se acelerar. Então você tem que chegar neste momento, pedir para a sua alma estar presente no que você vai falar, para você não falar coisas que vão eventualmente prejudicá-lo. Você chame a sua alma para falar com você e você entre em entendimento com ele. Você diga, olha, eu estou neste ritmo e você está no seu ritmo. Vamos nos entender para continuarmos a caminhar juntos ou não vamos nos entender? Você faça a pergunta a ele e ele vai te responder. E depois dele ter respondido,
se vocês vão se entender ou se ele não vai se entender, depois da resposta dele, aí você reponha a questão para você mesma. Mas antes de você propor para que você continue no seu ritmo e ele continue no dele e que vocês se entendam, antes de propor isso, está faltando propor isto. E vamos ver o que é que ele responde para depois você ver o que vai resolver. E uma pessoa pergunta se é correto crer que nossos animais domésticos um dia chegarão a ser humanos. Sim, a evolução animal está levando aqueles seres para a evolução humana, que é um outro grau evolutivo. Agora, do animal para o humano, há diferenças. Então, um animal não pode passar a ser humano no mesmo planeta em que ele foi animal. Então, os animais que estão no caminho da individualização, os animais que já conseguiram desenvolver um princípio de alma aqui, não poderão encarnar neste mesmo planeta como seres humanos, porque as condições deste planeta para seres humanos são diferentes das condições de outros planetas para seres humanos. Nós estamos neste planeta sob as condições deste planeta. Os seres humanos de planetas mais avançados, mais evoluídos, não podem ser seres humanos aqui e nós lá. Cada ser humano, cada humanidade está no nível que o planeta permite que ela esteja, e num certo ritmo. Então, um animal que é animal na Terra não pode jamais ser humano na Terra. Ele vai encarnar como ser humano em outro planeta adequado para o desenvolvimento dele. Agora, depois que ele for ser humano em um outro planeta e que entrar na linha evolutiva daquele planeta, nada impede que um dia o ser humano possa vir fazer um estágio na Terra, possa vir ajudar a Terra ou possa vir colaborar com alguém que ele deixou na Terra. Isso é uma transmigração de almas de um planeta para outro. Mas enquanto ele é animal, ele, para ser humano, ele precisa ir para o planeta correto para o desenvolvimento dele. Depois que ele se torna ser humano lá, como ser humano, eventualmente ele pode transmigrar para cá. Mas se transformar em ser humano aqui, isto é contra a lei planetária. Agora, para se conversar sobre estas coisas, nós precisamos estar muito abertos para o desconhecido, porque a maior parte das coisas nós desconhecemos. E a mínima parte das coisas é que nós conhecemos. Então, quando a gente quer abrir a consciência, nós vamos estar diante de muitas coisas que desconhecemos. Então precisamos amar muito o desconhecido para podermos realmente ampliar a consciência e sair do nível em que a nossa consciência atual está. Nós precisamos amar o desconhecido de tal forma que poderemos estar diante de coisas que a nossa estrutura mental, a nossa estrutura emocional ou o nosso cérebro físico podem ter que fazer um esforço para aceitar ou para absorver. Mas o amor pelo desconhecido supera tudo isto. Não precisamos ficar preocupados. Nós temos que verificar se amamos o desconhecido, mesmo, de verdade.
Se amamos o desconhecido, não vamos temer coisa alguma. E tudo aqui vai se adaptar. E se o reino animal está recebendo um novo código genético neste momento? Nós não temos essa informação. Nós, seres humanos, poderemos receber um novo código genético neste momento, mas para isso precisamos estar abertos. Porque nós, como seres humanos, somos autoconscientes. E nós, como seres humanos, temos livre-arbítrio. E os seres humanos, neste momento, poderão receber um novo código genético se a alma e se a mônada quiserem. Mas se a alma e se a mônada não quiserem, não são obrigados a receber. Mesmo porque seria desperdiçar uma energia muito valiosa. Então a mônada e a alma têm que querer o novo código genético. E às vezes a mônada e a alma querem o novo código e para terem a colaboração da personalidade, pode transmitir isto para o cérebro físico, para a mente humana. Então você, como ser humano, como mente, pode também querer o novo código. Se a sua mônada e se sua alma lhe passa esta vontade. Então você pode sim colaborar para entrar no novo código como ser. Mas a mônada e a alma têm que passar isto para a personalidade, para que a personalidade possa colaborar. Colaborar com o novo código não é como colaborar com coisas da Terra, com coisas comuns. Para colaborar com o novo código, nós temos que fazer profundas transformações, profundas purificações. E tudo aquilo que são os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas idiosincrasias, tudo isto você tem que renunciar, a tudo isto. Você tem que renunciar às suas qualidades, aos seus defeitos, à sua tradição, às suas ligações. Você tem que renunciar a tudo isto. E aí você já está trabalhando para o novo código. Mas o novo código não vai conviver com certas coisas do DNA. Impossível. O novo código não vai poder conviver com isto. Inclusive porque o novo código nos tira da lei da hereditariedade. Então, enquanto você está ligado à lei da hereditariedade, o novo código não tem o que fazer em você. Porque o novo código não pode desenvolver com hereditariedade. Então precisa que você esteja realmente disposto a não ser mais como é. A renunciar, inclusive, à sua hereditariedade. Isso se faz com a consciência. Mas com todas as ligações que nós temos com nossos antepassados e com os nossos convivas de hoje, não é? Renunciar à hereditariedade é um trabalho. E o novo código é incompatível com a hereditariedade. Porque o novo código não vem do reino animal. Esse nosso código atual vem do reino animal. E o novo código não vem do reino animal. O novo código vem de níveis imateriais, não de níveis materiais. Então não pode conviver com o DNA. Na nossa consciência, o novo código genético pode ir já penetrando na nossa consciência. Mas da nossa consciência, ele tem que ir passando efetivamente para a nossa vida. E aí, como a gente tem aprendido desde sempre, nós não devemos continuar como somos. Porque continuar como somos, estamos incapacitados para sermos o novo código genético. Mas isso não impede que o novo código genético já vá se aproximando, já vá penetrando na nossa consciência, já vá fazendo o trabalho que ele possa fazer, né? E em tudo pode haver milagres.
E uma pessoa que tem acompanhado as transmissões de Maria e de Jesus está colocando que na Bíblia se mostra um Deus vingador e castigador, e que na Bíblia se fala da ira divina. A Bíblia foi escrita milhares de anos atrás, a situação era outra, a humanidade era outra, e graças à Bíblia também a humanidade se transformou, foi se transformando. Agora, na Bíblia tem certas coisas escritas que nós não sabemos qual foi a origem, porque a Bíblia foi manipulada, não? Foi traduzida, manipulada, e sabemos disso tudo. Não ao ponto de dela se tornar invalidada, não. Mas a Bíblia foi muito manipulada. E a Bíblia foi escrita quando nós éramos outros, quando o nosso nível evolutivo era outro. Então, hoje para nós, um Deus vingador é impensável isso, não? Hoje para nós, a ira divina, o divino com ira, essa palavra ira tem uma conotação humana demais para a nossa concepção de hoje, do divino. Mas para a concepção daquele tempo, talvez fosse boa, devia ser boa, porque nos trouxe até aqui, essas coisas nos trouxeram até aqui. E hoje, para nós, ouvir falar em Deus vingador é um pouco inacreditável. Mas naquele tempo não era. E naquele tempo, talvez nós não pudéssemos ver Deus de outra maneira. Hoje nós já podemos. Por isso é que precisa um certo cuidado e precisa muito desapego para ler, não é, a Bíblia. Precisa muito cuidado e muito desapego e saber como devemos interpretar aquilo. Porque aquilo são leis, podem ter leis ali no fundo, mas nós precisamos ler aquilo com os olhos de hoje e ler aquilo com a nossa mente, com a nossa compreensão de hoje. E aqui está citando uma carta de São Paulo aos Romanos, onde fala da ira de Deus o tempo todo. Então, Paulo de Tarso falava a gente bárbara, de forma que falar a gente bárbara não pode ser como falar com pessoas cultivadas, não pode ser falar com pessoas já espiritualizadas. Não? Então, é preciso, ao ler Paulo de Tarso, não, extrair dali aquilo que é lei eterna. Porque mesmo falando para bárbaros, ali tem leis eternas. Então nós temos que saber distinguir o palavreado para os bárbaros e o palavreado que contém a vibração eterna. Nós é que temos que aprender a ler esses livros. E é bom mesmo que a gente entre em crise com essas coisas, porque aí vai aprendendo a ler. Ler com o coração, principalmente. Aqui uma pessoa pergunta com muita inocência se fantasmas existem. Fantasma é uma palavra que não é adequada para nós nos referirmos a todos os corpos astrais, porque há corpos astrais que ainda têm ligação com a essência espiritual que os habitou. Então, um corpo astral que ainda tem ligação com essa essência é um corpo astral que pode inclusive nos ajudar em muitas coisas ou nos instruir em muitas coisas. Agora, um corpo astral
que já está desabitado do seu ocupante e um corpo astral que está solto pelo espaço, sem ter um habitante dentro, é um corpo astral que tende a se dissolver. E enquanto ele não se dissolve, ele sem vida dentro pode parecer para alguém um fantasma. Mas então, fantasma que eu conheço é isso, é um corpo astral desabitado e que tende a se dissolver porque não tem mais o que vitalize dentro. Então, se abre um seu sentido etérico e você vê uma coisa destas, você precisa não alimentar isto nem com o seu olhar. Se isto surge para você, você desvia o olhar daquilo, porque assim você não vai alimentá-lo. Porque assim você não vai colaborar para que ele continue andando por aí sem vida dentro e eventualmente atrapalhando as pessoas que os veem. Então, se fantasmas existem, existem não é bem a palavra, porque a gente só existe quando tem vida. O fantasma está aí, mas não diga que ele existe, porque de repente ele pode se dissolver, porque não tem nada dentro. Agora, se nós podemos interferir na formação das crianças indígenas brasileiras, nós estamos em contato com a consciência indígena, aquela desencarnada. A consciência indígena que está desencarnada tem inclusive nos instruído. Mas os indígenas encarnados, que estão inclusive encarnados nesta nação onde nós estamos, esses indígenas nós poderemos não interferir na vida deles, mas podemos dar aquilo que nós temos de melhor. E vocês já sabem o que nós temos de melhor, não é? É uma oração real. Então, aos indígenas encarnados, nós damos o que temos de melhor, que é a nossa oração verdadeira, a nossa oração real, a nossa oração do coração. Porque quando se dá a oração real, nós não estamos dirigindo aquela oração. A oração real não é dirigida por nós. A oração real é feita para Deus. E Deus é que dirige aquela oração. Então, para ajudar certamente, realmente, os indígenas encarnados, é a oração real. Você ora, oferece a Deus e se despreocupe. E Deus vai fazer o que quiser com a sua oração. E qual deve ser a nossa atitude quando passamos por um animal abandonado? Bem, aí cada um de nós vai ter a própria atitude, né? E um animal abandonado que apareça diante de nós pode inclusive estar nos pondo à prova, né? Pondo à prova para ver o que é que a gente faz. Não é o animal que está nos pondo à prova. Quem está nos pondo à prova talvez seja a nossa mônada ou a nossa alma, para ver o que nós fazemos. E aí, a nossa mônada ou a nossa alma, ou aquilo que está nos pondo à prova, vai avaliar a nossa situação dependendo da atitude que tomarmos. Porque diante de um animal abandonado, nós podemos fazer algumas coisas. Podemos encaminhá-lo, podemos socorrê-lo e passarmos para outra pessoa, podemos levá-lo para casa e tê-lo conosco como um irmão. Isso depende do nível de cada um e depende daquilo que cada um está preparado para fazer.
Agora, claro que diante de um animal abandonado, fazer nada não seria muito correto neste momento, porque este reino está muito sacrificado aqui entre nós humanos, não é? Nós já degradamos o suficiente o reino animal, de forma que alguma coisa se deve fazer por um animal abandonado. Aqueles que oram e que creem na própria oração podem orar e entregar aquele assunto para uma consciência maior. Ou então podem tomar tantas providências, né? Tantas providências. E pode com isso se pôr à prova a si mesmo. Porque você não sabe o que pode acontecer se você levar um animal abandonado da rua para sua casa. Você não sabe o que pode acontecer depois de feito isso. Pode acontecer coisas negativas, como pode acontecer uma transformação em toda a sua vida. Isto é cada um que tem que ver. Cada um é que tem que estar diante daquele fato e refletir sobre ele e levá-lo a sério. Porque se trata de nós considerarmos o que acontece e estarmos diante do que acontece prontos a dar um passo e ajudar aquilo que está diante de nós a dar um passo. Partindo-se desse princípio, só pode acontecer coisas positivas, seja o que for. Aqui tem uma questão muito parecida com aquela do início, entre a esposa e o marido. Aqui é entre uma filha e uma mãe. A mãe quer que ela vá a um churrasco de família. E ela tem que se violentar muito para ir a um churrasco. E ela quer saber o que faz. Assim como nós dissemos que aquela esposa tem que esclarecer ao marido, você esclareça a sua mãe. Diga para sua mãe por que você não quer ir ao churrasco. Tem muitos motivos para não se ir a um churrasco, não? Tem muitos motivos. Você diga à sua mãe por que você não quer ir. E entregue o assunto. Deixe ela que conclua o que quiser. Agora, você que sabe é que ela, mesmo que ela não compreenda, se você vai acompanhá-la ao churrasco. Isso é só você que pode resolver. E uma pessoa gostaria de transcender o desejo de comer carne de animais, mas ela está numa prova muito dura. Veja, na época moderna atual, a hierarquia abriu o movimento teosófico. E o movimento teosófico, que começou a abrir todo este caminho, não no qual estamos hoje, o movimento teosófico, através de uma iniciada que se chamava Annie Besant. A Annie Besant era muito habilidosa para descrever por que se devia ser vegetariano. E ela falava numa linguagem compreensível para todos. E era muito hábil em colocar certos detalhes que só ela sabia colocar. Annie Besant, numa encarnação passada, tinha sido posta na fogueira pela Inquisição. Então, quem foi queimado pela Inquisição e voltou para continuar ajudando a humanidade, devia ter uma certa habilidade, não? Porque tinha muita experiência. E nos seus livros, Annie Besant explica claramente por que deveríamos ser vegetarianos. Então você procure os livros de Annie Besant
e vá ler lá. Agora, pode fazer uma coisa mais rápida. Você vai visitar um matadouro e assista o que acontece com os animais quando estão diante da morte. Vá visitar um matadouro. Isso é mais rápido do que você ler um livro de Annie Besant. Bem, aqui a pessoa está com uma gatinha que tem 17 anos e que apresenta câncer de pele. E o veterinário que está tratando quer praticar eutanásia. Quer que a gatinha desencarne e está propondo injeções para isso. E ela diz que a gatinha está sofrendo muito, que os remédios parece que não estão mais fazendo efeito, mas ela não reclama. E ela, quando olha para a pessoa, não olha como quem quer desencarnar. Então, talvez isso pode não ser real, não é apenas uma resposta que eu estou dando para colaborar. Talvez ela esteja permanecendo nesse sofrimento porque não quer deixar você. Então aí, não é que você vá seguir o médico e lhe dar uma injeção para despachá-la. Aí, a sugestão, se a gatinha não quiser desencarnar para não deixar você, você aguarde o momento que ela estiver adormecida, chegue bem perto dela e fale com ela. Diga, olha, se você está sofrendo tudo isso porque não quer me deixar, parta tranquila, porque eu sei como vou me arrumar. Parta tranquila. Se é por mim, parta tranquila. Agora, se não é por mim, eu vou cuidar de você até chegar a sua hora, até a hora que você quiser partir. Mas se você está sofrendo tudo isso porque não quer me deixar, eu te libero. Por mim, você pode ir. Isso você pode falar para sua gatinha. Pode falar. Porque se uma gata está nessa intenção, é porque ela já tem uma sensibilidade que vai um pouco além dos gatos em geral. E se você falar isto com todo o amor e com toda a simplicidade e livre de você mesma, não colocando aí nenhuma coisa sua, mas falar isso de forma pura, você já fez o que pode fazer. E uma pessoa quer saber se um grupo de crianças educadas com alimentação animal deve assistir o filme A Carne é Fraca. Se o filme A Carne é Fraca, não será muito avançado para eles. E se for muito avançado, de que outra forma se pode abordar o assunto? Um grupo de crianças, nem todas as crianças têm o mesmo nível, né? Num grupo pode haver crianças de vários níveis. Então você esqueça esse assunto de grupo e fique observando as crianças. E se você quer achar que uma delas pode assistir A Carne é Fraca, que é um filme produzido pelo Instituto Nina Rosa, né? Que aqui vocês conhecem, nós já exibimos várias vezes. Então, se algum deles você achar que pode assistir A Carne é Fraca, você convide ele para assistir.
e depois ele vai falar com os outros. E aí, se outro quiser assistir, ele vem te pedir. E aí você não deixa de fazer o trabalho. Agora, projetar para o grupo todo realmente pode não ser adequado, porque as crianças não são todas iguais. Então você pode fazer um trabalho mais atento, não é? E você será ajudada, porque nesse momento nós estamos sendo muito estimulados, não é? A cuidar dos reinos em geral. E uma pessoa está dizendo: havia pessoas que atingiram um elevado nível de consciência e que eram carnívoras, não eram vegetarianos. Isso. O que você não sabe é que nível de consciência eles teriam atingido se tivessem se tornado vegetarianos. Se eles fossem vegetarianos, podiam ter muito melhor nível de consciência. Isso você não sabe porque não aconteceu. Aqui uma pessoa gostaria que a gente comunicasse isto para todo o grupo. Todo dia, ao me preparar para entrar na sala para orar, os meus 3 cachorros vêm correndo, entram na minha frente e se deitam, cada um na sua caminha. E durante todo o tempo que permaneço orando em voz alta, eles permanecem em silêncio e em paz até eu terminar. Será que eles fazem parte do meu grupo de oração? Pois como não tenho outra pessoa para orar comigo, eu estou orando com eles. Sim, eles fazem parte do teu grupo de oração, evidentemente. Se eles chegam ali espontaneamente, ficam em silêncio, enquanto você está orando, e você está orando em voz alta, eles são o seu grupo de oração. E nós não sabemos o que pode estar acontecendo com eles. Porque a transformação pela qual eles estão passando e o que eles irradiam pode ser uma coisa tão válida quanto a sua oração. Então, se eles são o seu grupo de oração, dê graças por você ter um grupo tão bom, um grupo tão fiel. Porque eles são fiéis, hein? Esses são fiéis. E uma pessoa está participando de um trabalho que inclui 10 cães, 50 felinos. E ela está perguntando: será que esta é mesmo a minha tarefa? Porque às vezes ela quer desanimar. Confessa que às vezes perde um pouco a paciência. Talvez esse grupo de animais esteja colaborando para você transmutar certas coisas suas, né? Tenha mais um pouco de paciência. Você está com paciência, mas tenha mais um pouco de paciência. E diga que se você tiver que perder a paciência um dia, né, que se abra um caminho para esses animais. Que se abra um caminho. Você fique nesta posição, não decida nada e fique observando. Peça mais paciência e fale para o regedor do reino animal. Me dê mais paciência. E se eu perder a paciência, porque ela não confia muito nela, se eu perder a paciência, abra um caminho para essas criaturas. E veja o que acontece. E vá se purificando. Bem, nós teríamos que proximamente aprofundarmos um pouco certas mensagens de Maria e certas mensagens de Cristo Jesus. Vamos ver se nos preparamos um pouco para isso, porque assim usaremos da forma melhor possível o tempo que dispomos, né? Tanto o nosso horário semanal, quanto o tempo que dispomos futuro para estudar essas coisas. Se nós estivermos todos, como grupo, na firme intenção de aproveitar bem o tempo, isto é, se chegarmos aqui não tivermos que tratar de vários assuntos práticos, de coisas, se a gente estiver aqui encontrar tudo pronto, se vocês estiverem aqui sem pensar em outras coisas, se vocês se dispuserem
a vir aqui realmente para fazer um alinhamento com o nível crístico no seu coração, ou com o nível mariano em sua consciência, se vocês vierem aqui com este propósito, então se formará na sala um ambiente, se formará na sala um clima que nós faremos em uma sessão o que atualmente precisamos de várias para fazer. E assim avançaremos no estudo, não é? Então vamos primeiro fazer a nossa parte, que seria nos alinharmos mais para fazer isto, todos, e nos dispormos mais a fazer isto. E depois de fazer isto, se ainda necessitarmos de estudar mais, aí vamos ver como fazemos. Mas antes de mexer na estrutura atual, nós temos que fazer a nossa parte. Porque numa sessão de 1 hora e meia, se pode fazer o que normalmente se faz em 4, 5 sessões. Mas isto depende do nosso alinhamento, depende de com que disposição estamos aqui. Porque nós temos uma certa capacidade de nos concentrar, temos um teto. E se nós nos dispomos a ir além deste teto tranquilamente com fé, mesmo que a gente não consiga materialmente fazer isto, o nosso espírito e a nossa alma passam a ter uma outra relação com o nosso corpo. E eles cuidam de suprir isto. Então o que nós precisamos é ter esta intenção e esta decisão de estudar mais. Mas não estudar mais para sabermos mais. Estudar mais para termos oportunidades de nos transformar mais. Então, nessa preparação, nesta decisão, deve haver uma intenção nossa de não ter medo de ser outra pessoa. Aí, se a gente não tem esse medo, e se a gente se dispõe a estudar mais dessa forma, vai ser possível, sim, nós irmos muito mais rapidamente. Porque, por exemplo, como se faz para explicar o que é orar com o coração? Você, para começar a perceber o que é orar com o coração, você não pode estar no nível da curiosidade e no nível do estudo normal material. Você, para descobrir o que é orar com o coração, você precisa primeiro querer orar com o coração. E para querer orar com o coração, você deve estar pronta a mudar a sua forma de orar. Agora, se você não está segura, então é cedo ainda para saber como é que vai orar com o coração. Agora, na nossa forma de orar, se nós estamos bem fiéis a ela, se nós estamos bem conscientes dela, e se nós estamos amorosamente orando com amor, orando sem querer nada em troca, orando sem querer retribuição, orando sem querer vantagens, com compreensão pelas nossas falhas na oração, não se culpando por não estar orando como gostaria. Se vocês estão nesta atitude bem simples, bem aberta, aí sim vamos ver como é que acontece esta oração do coração. Mas não é nada de difícil, isto é muito simples. E quando começa a oração do coração, você vê que ela começou, você nem sabe como foi que ela começou. É muito simples isto. Mas para isto a gente precisaria vir aqui realmente com uma outra atitude e termos uma união, não é? Neste propósito de elevar bastante o nosso nível, né? O nosso nível de presença aqui. Porque muitas ajudas sim podemos ter para isso, muitas ajudas normalmente impossíveis, podemos ser, mas precisa ter fé e precisa ter essa disposição de ser outro, só isso.
E a hora que se formar um ambiente desse dentro da sala, vocês vão ver que nós vamos andar bastante mais rápido com tudo isto que Cristo Jesus e que Maria têm nos passado. Obrigado então a vocês.